Agora vamos pegar uma pessoa de 47 anos. Foi 47 anos construindo uma mentalidade de uma pessoa de 47 anos. Experiências, vivências, traumas, as suas frustrações, os seus ressentimentos, as suas alegrias, as suas validações, as suas firmes certezas sobre tudo, né? Os seus vícios, as suas teimosias, as suas rotinas, aquela coisa que o indivíduo já é aquilo que ele deveria ter sido. Quando a gente fica falando assim com pessoas de 47 anos, ela fica dizendo assim, não, porque um dia eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, eu serei o que Deus tinha para mim. Às vezes a gente tem que dizer para essa pessoa, rapaz, você já tá com 47 anos, você meio que já é o que é para você ser. Pode ser que você melhore, faça outras coisas, mas pense aí se não tem alguma coisa errada, não era para você ser agora, o que, né, aquilo que você já foi feito para ser. A maior idade aí, a idade boa, produtiva, forte, vigoroso, com experiência. Mas ao mesmo tempo é isso, a pessoa consolidou de uma forma tal por 47 anos que você vai chegar para esse indivíduo agora e vai dizer, olha, você indivíduo, bote um nome aí no indivíduo, você indivíduo é uma pessoa que está sofrendo na vida porque você tem uma mente tacanha, você tem um mundo pequeno, você tem um emocional sem freios e está vivendo essa vulnerabilidade, está destruindo seus relacionamentos, você está elevando a 10ª potência qualquer pequeno problema e indo para uma vida fatalista querendo se matar. Você está fazendo um bocado disso. Sabe por que você está fazendo isso? Aí você vai dar a solução para o indivíduo. Porque você é uma pessoa ingrata. A solução para você é você ter gratidão. Se você começar a ter a gratidão, né, sinta aí no seu coração gratidão, e aí você vai ter uma vida melhor, você vai conseguir sair desse combo do mal, esse combo problemático, esse combo que deixa a gente vulnerável. Seja grato, tá aí, entreguei a resposta para você, posso ir para minha casa, solucionei a sua vida, você agora tá uma pessoa melhor, eu agora fiz meu trabalho, né? Vamos embora que deu tudo certo. Você volta para sua casa com aquele sentimento de dever cumprido, de realização, dizendo, olha, as soluções são simples. Fui lá no indivíduo, falei a solução, tá tudo resolvido. E você acha que resolveu o mundo, de repente você começa a até se achar um escolhido que é capaz de solucionar o problema do Brasil, o problema da economia, o problema da vida dos casamentos, o problema da vida das pessoas. É só chegar para elas e dizer, seja grato. Olha, se as pessoas soubessem disso, né, o mundo era outro. Era só chegar ali pro Putin e dizer, Putin, seja grato pelo que você já tem, não precisa invadir a pobre da Ucrânia. A Ucrânia, seja grata. Então é só falar isso. E teria resolvido o problema das pessoas. E as pessoas estariam bem. E a gente está vivendo no paraíso. Poxa, tivesse me consultado, tinha resolvido a situação. Igual Paulo pregou para os Gálatas, abriu uma igreja para os Gálatas, pregou o evangelho e a graça verdadeira para os Gálatas e achou que estava tudo resolvido. Igual Paulo passou mais de 1 ano e meio em Corinto, fundando igreja, ensinando o que é dom, ensinando o que é tudo, o que é o amor e fazendo todo mundo ficar bonitinho, com unidade. Igual Jesus pregou por 3 anos em Jerusalém, estava convertendo as pessoas, a multidão se envolvia em volta dele, ouvia o reino de Deus, o evangelho está entre vós, o reino de Deus, né? Converta-se, arrependa-se dos seus pecados, estava tudo resolvido. Só que você sabe que Gálatas voltaram a viver debaixo da lei, que os coríntios se derramaram na carnalidade, nas confusões e nas picuinhas, né? E nas discussões ínfimas, e depois Paulo teve que dizer, galera, mais importante que tudo isso é o amor. Vamos acabar com esses problemas, essas carnalidades. E como Jesus foi crucificado na cruz pelo mesmo povo que ele pediu que se arrependesse e pregou o evangelho. Então a gente diz as coisas para as pessoas, mas as pessoas não vão fazer o que a gente está dizendo. Você convive com o ingrato? Já conviveu? Você está ali 47 anos, o cara é ingrato. O cara é ingrato, 47 anos. Ressentido com todo mundo, acha que merece tudo e acha que as pessoas estão devendo a ele muita coisa na vida, né? Não consegue dizer um obrigado para você. Bom, você faz não sei quantas coisas para ele, não sabe dizer um obrigado, aquela coisa, aquela mente tacanha. Você convive com esse rapaz. Quantas vezes você já disse para ele ser grato? Uma vez só, aí resolveu. Quantas? 10, 20, 30. Tem pessoa aí que está dizendo, pastor,
Todo dia eu digo isso para ele. Até hoje não mudou. Rapaz, eu já cansei tanto de falar que eu parei de falar. Não adianta mais não. O molho aí apurou, ele é assim agora. Porque uma pessoa de 47 anos passou 47 anos da sua vida para formar aquela mentalidade tacanha. E não é uma palavra mágica, ocus pocus aramês, seja grato. E a pessoa, opa, virei grato. Talvez ela vá precisar de mais uma caminhada de, sei lá, 5, quem sabe 10, quem sabe 15 anos para aprender o que é de fato gratidão. E se ela viver 15 anos nessa busca, nesse desenvolvimento de uma nova visão de vida, de mundo, de realidade, pode ser que daqui a um tempo, né, passando esses 10 ou 15 anos, ele chegue para pessoas e diga assim, rapaz, eu estou sentindo algo diferente no meu coração que eu não sentia antes. Eu tenho sentido alegria de viver, eu tenho sentido, sabe, gratidão pela minha esposa, eu tenho sentido gratidão pelas pessoas que trabalham comigo no trabalho. Eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa de antigamente. Quando eu olho aquela pessoa, eu digo, quem é aquele indivíduo? Não sou eu. Mas esse sentimento que de repente no meio do caminho a pessoa vai começar a perceber, não foi uma ordem dizendo assim, sinta gratidão, sinta, vai, sinta. Deixa eu pegar teu coração, fazer ele sentir. Faz sentir. A pessoa não sente porque quer sentir, sente porque sua vida mudou. E uma mudança de vida exige mudança de situações, de relações, de experiências, de vivência, de pensamento, de filosofia, de tudo. E isso é uma história de vida que precisa acontecer para o Seja Grato funcionar. Compreendeu o que eu estou querendo dizer? O amigo talvez esteja assim meio chateado comigo, porque aprendeu muito tempo na sua vida que é só dizer a solução, que é que nem uma matemática. 2 mais 2 igual a 4. Resolveu. E é só liberar a palavra do poder que as coisas acontecem. É só dizer, pá, tua missão, a tua palavra, teu financeiro está chegando. Receba, pronto, recebeu amanhã, porta de emprego aberta, dinheiro chegando, a coisa acontecendo. Uma palavra muda tudo. Pode ser que a gente conheça esses casos, né? Vamos supor que Paulo estava perseguindo os cristãos, torturando todo mundo, violento, sentimento de morte no coração, e aí encontra com Jesus no caminho de Damasco, muda totalmente seu semblante, totalmente seu jeito de ser, totalmente a sua visão de vida, e não está mais odiando, não está mais com raiva, não está mais, está sentindo outro sentimento, está arrependido. Então tem esses casos igual Paulo, né? Mas eu estou aqui tratando de realidade. Eu acho esses casos do Paulo quase como um milagre. Essa mudança desse jeito são conversões do tipo milagre mesmo. Porque para mim, conversão, a pessoa demora um tempo. Para mudar, demora um tempo. Mas essas conversões assim que a pessoa muda tudo, de um dia para a noite, eu acho que essas aí são igual milagres que acontecem, né? Eu acredito em milagre. Então você vai ter assim, um paralítico. O cara foi lá e disse assim, levanta-te e anda, em nome de Jesus. A pessoa andou. Mas quantas vezes acontece isso? Rapaz, acontece uma em 10 mil. Aí você fala assim, eu acredito em milagre, mas é 1 em 10 mil. Porque se você vive mais, por um longo tempo, no mundo evangélico, no mundo cristão, e conversa com casos diferentes, a informação que nós recebemos é de que muitos adultos não estão sofrendo transformação de mentalidade, não estão sofrendo essa mudança para virar uma pessoa grata. Ao contrário, você conversa com a irmã, com casamento, de 15 anos de casado, e ela diz, olha, ele nunca mudou, ele sempre foi ingrato, está ficando pior ao longo do tempo. Mas você vê que a irmã e o casamento estão dentro da igreja, estão ouvindo pregação todo domingo, conhecem tudo que a gente está dizendo, seja grato. Mas a irmã testemunha que o marido toda hora vive com essa ingratidão no coração e não está sofrendo essa transformação que a gente está falando. Você conversa com filhos que estão com seus pais ficando mais velhos, pais na faixa de 60, 65, que dizem assim, olha, ele sempre foi meio difícil, mas ele está ficando mais difícil à medida que envelhece. Ele sempre foi meio machista, ele sempre foi meio revoltado, ele sempre foi meio briguento, ele sempre foi meio ingrato.
Mas em vez da velhice ou dos anos passando estarem transformando seu coração, essa pessoa está ficando mais o que ela sempre foi e não está mudando. Eu estou tendo dificuldade de lidar com os meus pais. Você nunca ouviu falar disso, não? Pense aí na sua realidade. Converse com as pessoas para você ver. Quer dizer, não só é difícil uma pessoa que você diga assim, seja grata, ela virar grata, quando essa pessoa pode nunca mudar, mesmo se você der tempo para ela. E o testemunho que a gente recebe é que esses milagres de transformações imediatas são poucos. Por isso que eu falo que as soluções são simples, mas ao mesmo tempo elas são quase impossíveis de serem implementadas, que não depende só de eu dizer que seja grato. Existe toda uma vida que foi construída de um jeito e o indivíduo não muda só porque alguém falou alguma coisa para ele. E isso, às vezes, a gente nem reconhece, mesmo a pessoa vivendo num ambiente religioso, que ela está sofrendo essa mudança ao longo do tempo. Sendo que, então, é uma situação muito difícil. Há quem diga, há quem revele, e eu acho que essa é uma revelação verdadeira, de que os momentos de sofrimento são as portas de oportunidade da mudança, porque o momento de sofrimento ataca as lógicas existentes construídas ao longo de muito tempo. O que você está querendo dizer, Felipe? Que é o seguinte, o cara é uma situação, ele é ingrato. Eu estou usando ingrato como exemplo porque você pode usar diversas soluções e colocar nesse lugar do ingrato, certo? O cara é ingrato por muitos anos, mas a vida dele funcionava, a vida dele ele tinha salário, a vida dele ele tinha saúde, ele tinha família, ele tinha filhos, tudo funcionava, ele sendo ingrato. Então ele não achava que a ingratidão dele era um problema de fato. Quando aconteceu da esposa deixar, de um filho brigar com ele e não falar mais com ele, dele perder um emprego, de acontecer um problema e perdeu a saúde e não tem ninguém em volta dele para cuidar dele, para estar com ele, porque ele sempre foi ingrato, sempre afastou as pessoas, o mundo pequeno, enfim. Quando um problema forte acontecer, ele vai dizer assim, rapaz, mas eu achei que minha vida estava tudo bem, eu achei que a maneira como eu pensava funcionava, eu achei que eu estava certo, mas eu estou vendo que eu estou sozinho, que eu estou abandonado, que eu estou triste, que eu estou sem saúde, que eu estou infeliz, que eu estou frustrado. E aí a pessoa quebra a lógica que sempre funcionou e começa agora a abrir a oportunidade para ouvir algo diferente, para pensar algo diferente, para trabalhar algo diferente no coração. Então aqui, no sofrimento, na dor, no vale, é um lugar que é possível pegar esse indivíduo de 47 anos e começar a entender que ele vai mudar o sentimento para uma via de gratidão. Acontece que, eu sei que você está dizendo isso, eu sei que isso acontece de verdade, eu sei que isso é validado pelas experiências, o indivíduo era de um jeito, passou por esse vale e agora ele mudou. Isso existe, eu sei que você está falando algo certo, mas deixa eu fazer uma pontuação com você. A gente sabe dos casos que deram certo, certo? Porque a gente testemunha os casos que deram certo. Mas sofrimento não é brincadeira. Sofrimento destrói alguém e pode destruir essa pessoa, levar ao suicídio, essa pessoa nunca se recuperar de um trauma, nunca mais voltar a ter saúde, nunca mais conseguir ser grato por nada, porque a pessoa com dor não consegue pensar mais em nada. A pessoa, em vez de salvar uma pessoa, um vale pode acabar destruindo ela de vez. Com sofrimento não se brinca, com dor não se brinca. Com dor você não brinca no sentido de, eu quero que ele passe um vale, que aí eu vou lá e ele vai mudar e vai dar certo. Cuidado com isso, porque quando o indivíduo passa uma dificuldade, o resultado que você pode ter possa não ser salvação e possa ser, na verdade, enterrar mais o indivíduo que já era ruim, o indivíduo que já era ingrato, agora ele vai ficar fatalista, porque a mente tacanha, o emocional sem freios vai elevar à 10ª potência o problema que ele está vivendo, e se ele viver um problema sério, ele vai acabar se autodestruindo ainda mais. Então, o sofrimento, como você está colocando como se fosse uma via de transformação, porque a gente falando de sofrimento sem sofrer é muito, muito lindo. Agora vai sofrer para tu ver, vai ficar sem dinheiro para alimentar seus filhos, vai ficar dependendo dos outros. A situação pode te levar a um desespero, a um desalento, e aí você, em vez de salvar essa pessoa, ela está totalmente destruída. Outra coisa, a gente não programa quando o sofrimento vai acontecer. A gente não tem que dizer, vou fazer meu marido passar um sofrimento e aí ele vai mudar. Você não tem como fazer uma pessoa viver um sofrimento. Agora, existe uma situação que melhora as nossas porcentagens de sucesso. O que é? É que quando esse indivíduo passar por um sofrimento, e aí que talvez
o sofrimento tenha mais chance de dar certo, porque estou falando aqui numa situação onde o sofrimento pode destruir a pessoa de vez. Então, não dá para a gente contar com a ideia de que o sofrimento vai transformar o indivíduo. Agora, pode ser que ele transforme mais o indivíduo se, no momento que a pessoa estiver passando aquele vale, estiver em volta dele, ou próximo dele, conselheiros interessados em ajudá-lo a pensar diferente. Porque uma mudança de mentalidade precisa também de novas informações, de novos conselhos, de gente que ajude essa pessoa a chegar nas conclusões certas, né? Ele perdeu a lógica de vida dele, ele precisa reconstruir uma lógica nova. Como é que ele vai fazer isso? Através de pessoas, de mentores, de professores, de amigos, de pastores, de parentes, de relacionamento, que vão estar junto dele, ajudando ele a fazer uma reflexão, lembrando a ele os problemas que ele passou, indicando caminhos novos, tentando trazer uma metanoia para a cabeça desse indivíduo. E é muito importante que, quando o indivíduo passar o sofrimento, que tenha gente perto dele capaz de fazer um processo de aconselhamento e não deixar esse indivíduo ir para a vala de vez e conseguir levar ele para uma vida melhor. Mas então o que acontece? Acontece que a gente está falando então de um processo de sincronicidade tão grande que talvez a gente não possa nem contar com essa hipótese. Por quê? É preciso esperar que esse indivíduo passe um sofrimento. Tem gente que passa a vida toda sem um sofrimento grande que quebre a sua lógica. A partir do momento que esse indivíduo precisa passar o sofrimento, ele precisa ter alguém perto dele capaz de dar um conselho bom, porque não adianta conselho ruim. Muita gente dá conselho ruim, vai enterrar mais a pessoa. Tem que ser alguém bom, capaz de dar um conselho bom, capaz de acompanhar essa pessoa e dar uma direção. E torcer para que dê certo, porque ainda pode ser que o indivíduo, mesmo com tudo isso, você sabe, você às vezes é um pai que tenta ajudar um filho por muitos anos, aquele filho mesmo assim vai para a desgraça. Então, mesmo assim, o indivíduo ainda pode ter o resultado ruim. Então veja que sincronicidade tem que acontecer, a gente ainda contar com a sorte. E você vai me dizer que talvez esse indivíduo, nesse momento, se ele tivesse uma rede de apoio, se ele tivesse numa igreja onde as pessoas pudessem, né, quando ele passar por esse vale, estar ali acompanhando ele, se ele buscasse psicólogos, né? Porque se ele tiver esses conselheiros, então é só dizer para ele que fique perto dos conselheiros, que fique perto de parentes, que fique perto da igreja, que fique perto de grupos que possam apoiar ele quando ele passar esse problema, que aí ele vai estar blindado para não ficar sozinho, para não descer mais, né, a ladeira abaixo. Mas, de novo, você não está entendendo o que a gente está falando. Quem é que a gente está falando? A pessoa de mundo pequeno, mente tacanha, emocional sem freios, que é igual a vida vulnerável. Esta pessoa é aquela que não busca o grupo de apoio, que não busca o psicólogo, que não está junto com os parentes, que afastou os parentes da sua vida porque o mundo ficou pequeno, que não procurou criar relacionamentos, pontes de contato, e provavelmente essa pessoa afastou com a sua ingratidão, com o seu ressentimento, com a sua inveja, com as suas frustrações, as pessoas boas da vida dela. Só vai estar perto dela mesmo alguém que tem um vínculo profundo, um pai, uma mãe, um parente, um filho. Porque esta pessoa é um caso específico que a gente está tratando de pessoas que não estão a fim de buscar uma grandeza da alma. Senão estaria falando, a pessoa que tem a grandeza da alma, um mundo expansivo, né, o emocional dominado, é igual a uma vida protegida. Então, o que eu estou falando é exatamente o contrário. Esta pessoa tem mais dificuldade ao passar o sofrimento, porque quando ela passar o sofrimento, ela rompeu os pontos de contatos que ajudariam ela a transformar o sofrimento em mudança de vida. Sem contar que se a gente olhar a nossa volta de novo, olha a realidade, tá fácil encontrar conselheiro bom, tá fácil encontrar pessoas que estejam disponíveis para nos ajudar nos momentos difíceis, tá tranquilo, né, aquela pessoa acompanhar aquele outro por 20 anos esperando ele passar um momento ruim, para depois, quando ele passar, ir lá ajudar por 5 anos, até que o cara mude a sua mentalidade, fique junto e ore junto, e vá toda semana na casa dele, e ligue para ele, e esteja com ele, e não deixe ele se matar, e pegue ele, abrace ele, e esteja junto. Tá fácil encontrar essa pessoa? Essas pessoas existem, mas está fácil encontrar, e quando elas existem, a gente encontra elas já estão cuidando de uns 3, já estão cuidando de uns 5, não tem mais tempo para cuidar de mais um. Então também é uma situação difícil da gente encontrar. Tanto é difícil do indivíduo buscar ajuda, como é difícil também ele ter essa ajuda tão disponível para ele se ele quebrou todas essas pontes de relacionamento. E uma coisa que a gente está tratando aqui, que talvez você esteja aí, né,
saltando na sua mente nesse momento é o fato de que esse indivíduo precisaria ter a vontade de mudança. Ele precisaria querer ter relacionamentos, ele precisaria querer esse tratamento, ele precisaria querer um conselheiro, ele precisaria querer um psicólogo. Quantas vezes você está dizendo para aquela pessoa da sua família, rapaz, vai procurar ajuda, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma igreja, vai procurar Deus. Quantas vezes você fala para a pessoa? A pessoa tem que querer. E essa é uma grande dificuldade. A pessoa também não quer. Aí você vai me dizer agora, Felipe, você está falando comigo, certo? Você está botando muita dificuldade. Para onde a gente vai aqui no argumento, você fica dizendo que é difícil. Você está sendo uma pessoa difícil com a gente aqui. A gente diz assim, rapaz, o sofrimento pode ajudar a transformar. Você fala, mas sofrimento destrói. Mas uma pessoa, conselheiro, pode querer ajudar. Mas um conselheiro é difícil de achar. Mas você está botando dificuldade demais. Tudo para você é ruim. Você está falando comigo, você está me dando umas coisas. Tudo para você é ruim também. A vida não é assim. A gente resolve as coisas, a gente junta na família e dá certo e acontece. E para onde é que você quer chegar com essa conversa? Qual é o seu ponto? Meu ponto, principalmente nesse primeiro momento, é fazer você lembrar de algo que eu já falei. O que você já falou que você tem que lembrar? De que é muito difícil a pessoa recebendo uma palavra da noite para o dia de forma mágica mudar, porque o indivíduo construiu por muitos anos essa mentalidade durante a vida de frustrações e não vai mudar porque você chegou com a solução simples, né, e disse, seja grato. Desde então, eu estou colocando questões que é como se você acreditasse, não, que é só dizer mesmo que ele muda. E eu estou tentando te mostrar que não é assim. Eu estou combatendo aqui a mentalidade que diz, é só dizer. É tipo a pessoa dizer assim, rapaz, o meu problema é que eu sinto muita tristeza. Aí a pessoa te dá uma resposta assim, é só não sentir tristeza. É só levantar, ser feliz. E você que está sentindo aquela tristeza profunda, sabe que aquilo não se resolve dizendo uma palavra dessa. Então, eu estou te colocando que talvez seja necessário um verdadeiro milagre para a gente conseguir trazer consciência daquele indivíduo para uma consciência nova. Eu acredito em milagre, pode ser que isso aconteça. Mas você tem razão quando diz que eu tenho um certo ponto que eu quero trabalhar com vocês esse ponto. Eu estou querendo sair dessa ideia que a gente está aqui para ajudar uma terceira pessoa e fazer você focar na sua vida comigo aqui. Por quê? Porque eu estou também falando com você desde a palavra passada de que a construção de uma mente tacanha, de uma vida pequena, de emocional sem freios, é meio que algo que vai permeando a vida de todo mundo, porque a vida vai nos empurrando para essa vida com menos conexões, mais desconectada, mais cheio de bagagem emocional, de frustrações, mais com punch de ressentimento. Então, chegar nesse cenário desse combo, muitas vezes, é uma evolução natural de uma vida sofrida num mundo caído, rodeado pelo pecado. A gente não está vivendo rumo a um paraíso. A gente está debaixo de uma condenação, a gente vai morrer, a gente, né, tem um pecado que ronda o mundo, o coração do ser humano é cobiçoso, é desejoso, é invejoso, é maligno, a gente tá vivendo num mundo complicado, que adoece a nossa alma, e a gente vai chegando, indo para um lugar ruim, tóxico. E aí, qual é o meu objetivo aqui? Conversar com você, não com uma terceira pessoa que a gente está tentando mudar, seja grato, vá falar lá para ele, ver se ele muda, mas falar com nós aqui, que talvez a gente possa construir um caminho que não chegue nesse combo, que esse combo não seja nosso destino, que a gente possa interromper a construção dessa bagagem difícil que torna a nossa mente tacanha. Meu objetivo é alertar você para que você não chegue nesse ponto que depois será muito difícil mudar e mesmo que hajam soluções que você considere simples, porque não é só dizer uma palavra que a pessoa muda. E para isso, eu acho que vai ser necessário um milagre. Eu já falei disso, o milagre é necessário aqui, porque não vai acontecer essa transformação sem um milagre. Mas no caso de você que está buscando aqui comigo essa informação, que está prestando atenção no que eu estou dizendo, que está comprometido com a ideia de não deixar você chegar lá, o milagre não precisa ser tão grande.
E é isso que talvez seja, sabe, o nosso ponto aqui. Porque se eu deixar descer a ladeira demais, o milagre vai ter que ser maior. Mas se eu não descer a ladeira tanto, o milagre pode ser menor, e milagre menor a gente conhece que acontece mais rápido, né? Você vai precisar de 2 milagres pequenos. Primeiro milagre pequeno, autoconsciência. A primeira coisa que você precisa ter para evitar chegar nesse estado do combo problemático na sua vida é a consciência de que você pode estar vivendo esse processo. Eu digo que isso é um pequeno milagre porque o eu cego do ser humano, a cegueira para si mesmo é uma coisa enorme. E agora com esse negócio de bolha social, de rede social que cria uma narrativa para você viver a sua existência dentro de uma ideia fictícia, a pessoa cria o seu próprio fake news da vida e vive nessa bolha de realidade onde ela está totalmente certa e nunca é questionada sobre nada. Então, primeiro você precisa ter uma certa autoconsciência. O que é a autoconsciência aqui? Olha, eu estou percebendo que eu estou vivendo com um mundo cada vez menor ao longo da minha vida, que eu tenho me preocupado muito mais com as picuinhas do que as grandes coisas, que eu tenho ficado mais ressentido, mais invejoso, mais chateado, mais raivoso. Eu tenho percebido isso. Isso não é fácil. É fácil você achar que sente isso, mas sentir isso de verdade é um milagre. Mas é um milagre menor. Autoconsciência. Eu estou percebendo que alguma dessas características eu tenho ficado com o emocional meio desregulado, meio sem freio. Eu estou chegando nesse processo de acumular uma bagagem tóxica na minha vida que está me tornando dessa forma. Segundo pequeno milagre que você tem que viver é o milagre de querer mudar. Porque eu também acho que é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, como diz a Bíblia, e às vezes não é só o indivíduo do nada querer mudar. Às vezes tem que ter uma ação do espírito, tem que ter um poder espiritual para a pessoa mudar, tem que ter um chega para lá de Deus na cabeça dele, uma palavra de vida que aconteça. O Espírito Santo vai trabalhar alguma coisa aí e você precisa ter vontade de mudar, vontade de buscar transformação, vontade de buscar ajuda, vontade de buscar sair desse caminho que está levando uma bagagem tóxica de destruição e vida vulnerável. Esses dois, autoconsciência e a vontade de mudar. Se você tiver esses 2 pequenos milagres, né, que não precisa ser aquele milagre do vale lá embaixo, pode ser esses 2 pequenos milagres, eu acho que você vai começar a fazer uma mudança nessa parábola, nessa curva, e vai viver uma realidade diferente, não vai chegar nesse combo da mente tacanha do mundo pequeno e do emocional sem freios. Agora, existe uma boa notícia aqui. Talvez esse milagre já esteja acontecendo. Eu digo isso porque, olha, nós estamos no 2º vídeo. Eu não sou assim uma pessoa muito emocional, capaz de prender você tão bem assim em 2 horas de palavra para tu estar aqui até agora. Estava outro dia assistindo uma série e em 20 minutos aconteceu tanta coisa naquela série que eu falei, rapaz, eu falo 1h30 e eu tô aqui 20 minutos nessa série, o cara já roubou um avião, já derrubou o terrorista, aconteceu não sei quantas coisas, pro cara me ouvir e não for ver essa série aqui que em 20 minutos o mundo muda, a pessoa tem que ter muita vontade para me ouvir. Talvez seja isso que eu esteja buscando em você, essa vontade. Para você estar até aqui me escutando num tema que não chama atenção, não vai dizer que você está ficando rico, não está fazendo, esse tema aqui está chamando a atenção de quem? De quem se identifica com o que eu estou dizendo, que está prestando atenção que talvez isso é algo que esteja vivendo, está preocupado com essa situação e está até esse momento porque está com vontade de ouvir algo que possa se agarrar e mudar e transformar. Logo, o meu próprio processo de criar 2 vídeos e não ser algo tão chamativo para você, está demonstrando para você, é um reflexo de você mesmo. Porque se você está me escutando a essa altura do campeonato, há algo no seu interior que está dizendo, esse tema é importante para mim, eu estou passando por situações que esse tema está dizendo e eu acho que eu deveria prestar ainda mais um pouquinho de atenção que eu quero ter alguma transformação nisso daqui. Então, esses 2 pequenos milagres, de uma certa forma, eu filtrei para dizer que você talvez já esteja vivendo. E isso é o primeiro caminho. O próprio caminho de você ter conseguido chegar até aqui e reconhecer isso, já é um passozinho importante. Mas o próximo passo que eu vou falar com vocês
tem a ver com... Vou dar uma pequena ilustração para você entender e a gente desenvolve a partir disso. Esse aqui é café. Esse aqui é água. Tava na casa de um amigo, aí ele tá com um aquário, ele sempre gostou de aquário. Aí ele tava lá querendo mostrar pra mim seu aquário novo, que ele tinha comprado um novo. Aí eu vi lá os peixinhos, né? As pedrinhas, as plantinhas, né? Eu não entendo muito de aquário não, mas ele entende, né? Tava me mostrando. Aí vi um peixe que ele ia assim no aquário, ficava assim, ó, chupando a parede do aquário, ó. Aí o peixe ficava ali chupando, aí chupava uma pedrinha, aí chupava. Eu disse, que esse peixe é diferente dos outros, que ele fica chupando a pedrinha, chupando a parede do aquário? Aí ele me disse o seguinte, que o aquário, ele vai gerando um limozinho, que é um negocinho verde em cima das coisas, tipo um, não sei se é uma coisa viva, né? Deve ser uma alguinha, alguma coisa assim, que ela vai entrando por todos os lugares, vai gerando isso. Quando você tem esses peixes limpadores, né? Eu não sei como é que chama os peixes, mas ele diz que esses peixes ficam comendo esse limo. E aí o aquário vai formando aquele limo, aquele negócio, vai ficando lotado, mas o peixe ele vai toda hora limpando e tirando aquele limo. Ele disse que se não tivesse esses peixes, ou você vai ter que dar uma manutenção muito grande no aquário toda hora para tirar isso, ou isso vai se multiplicar de forma tal que vai tirar o oxigênio da água e isso vai acabar matando os outros peixes. Então, o limo, na verdade, é um sinal de que o aquário está saudável, está gerando vida. Mas limo demais mata a vida do próprio aquário. Então você tem que ter um processo de limpeza constante. E esses peixinhos funcionam como um limpador da água, permitindo que o oxigênio continue fluindo e que os peixes continuem vivendo. Eu achei aquilo fenomenal, uma ilustração grande, e comecei a pensar na vida da gente, na importância da gente ter os limpadores na nossa mente que fiquem tirando o excesso de bagagem, de limo, de preocupações, de problemas, que retiram a oxigenação da nossa mente e não permitem que a gente tenha pensamentos bons, pensamentos agradáveis, que sinta gratidão, e só vai deixando a água mais tóxica, os nossos verdadeiros sentimentos vão morrendo e daqui a pouco sobra muito pouco e ficamos com uma mente tacanha, uma mente pequena, uma mente mesquinha, uma mente que fica nervosa por qualquer coisa, uma pessoa que se incomoda com pequenos problemas, uma mente vulnerável, inclusive às setas malignas de Satanás. E então esse processo deveria ter que ser um processo que estivesse continuamente atuando na nossa vida, na nossa cabeça. Porque, eu já falei com vocês, o processo de envelhecer é o processo de acumular bagagem, de acumular o limo. O limo, assim, é natural acumular bagagem. Só não acumula bagagem quem não vive. Então, sinal da ter bagagem na vida é um sinal de vida. Eu só vou ter bagagem se eu viver. Então eu preciso viver. E se eu estou vivendo, eu gero bagagem. A minha bagagem é sinal de que eu estou vivendo. Então não é não ter bagagem, mas é um processo de filtrar, manter essa bagagem de forma saudável. Saber retirar o excesso, saber ir trabalhando, purificando essa água no nosso exterior para que ela não vá tirando o oxigênio e matando os meus sentimentos e os meus bons pensamentos. Na história da vida humana, na história do que nós estamos trabalhando aqui, talvez aquilo que seja por excelência o peixinho limpador, a gente podia chamar de espiritualidade. A espiritualidade, ela tem um papel de purificação dos sentimentos e purificação dos pensamentos. E o que eu estou querendo dizer é que uma vida espiritual é uma vida que constantemente e cotidianamente limpa o meu interior e meu coração desse acúmulo de bagagens para não deixar que a minha vida vá se tornando tacanha, pequena e com emocional sem freios. Eu vou dizer aqui 7 ações, poderiam até ser mais, da espiritualidade cristã, para você ver como ela pode atuar como esse purificador da água da sua cabeça, da sua vida.
ela produz uma nova mentalidade. Aí vem a metanoia, que tem a ver com arrependimento, mudança de vida, mudança de consciência, mudança de visão. Os princípios de Deus se internalizam e a gente vai se tornando alguém, sabe, que vê a vida com outro molde. O molde lá fora quer nos colocar dentro de um sistema. E o cristão, ele diz, não, esse sistema é adoecedor. Eu vou pensar diferente, ver diferente, tornar o significado da vida de forma diferente. Então, a espiritualidade trabalha uma mudança de consciência. Também, ela trabalha uma mudança de sentimentos. Diz, e nos ensina a palavra de Deus, que o Espírito Santo, quando ele entra no nosso coração, ele produz frutos. Frutos do Espírito, que são amor, paz, longanimidade, perdão, esperança. Quer dizer, você vai ter um conjunto de sentimentos que eles são essenciais para mudar o caráter, para mudar a nossa disposição com o próximo. Afinal de contas, você vai perdoar mais, vai sentir mais paz, vai sentir mais amor, vai ter mais paciência, porque isso é fruto do Espírito. Não só o Espírito Santo, ele muda a mentalidade, ele vai limpando os limos, né? Como ele vai mudando os sentimentos ao longo do tempo. Então, praticar essa espiritualidade é também ter o emocional sendo transformado. 3. Também é importante entender que essa espiritualidade cristã, ela nos inclui numa comunidade, no corpo de Cristo. Por isso que aquele momento que eu falei que o indivíduo de mente tacanha, mundo pequeno, emocional sem freios, ele não busca ajuda, ele não tem relacionamentos à sua volta, ele não busca o psicólogo, ele não busca a igreja, né? Não falamos que ele não tem isso? Pois é, alguém que tem uma espiritualidade cristã desenvolvida, que desenvolve essa espiritualidade, ele entende a importância de ter uma comunidade, de ter grupos de apoio, de ter uma rede de sustentação, de buscar ajuda. Então, parte da espiritualidade é nos integrar a grupos, a pessoas que vão nos ajudar e colaborar conosco, principalmente nesses momentos difíceis que a gente vive, nos reorientando para uma direção saudável, positiva, bacana. Outra coisa que você vai ver na espiritualidade cristã é o fato de que ela nos livra de caminhos que destroem a nossa vida, porque ela vai trabalhar a nossa santificação. Então ela vai dizer assim, olha, há um modo de viver que destrói a nossa história, e há um modo de viver que constrói uma mentalidade sadia. Por isso, comece a praticar uma vida com uma ética, uma vida correta, uma vida que não se envolve com lugares perigosos, que não toma decisões que destroem, que dão vazão à sua cobiça, dão vazão à sua ambição. Não faça coisas erradas. Viva de uma forma que seja de boa fama, que seja, sabe, aceita por todo mundo, que pratique o amor, que pratique a generosidade. Generosidade. Quase que não sai. Viver a vida que Deus tem para nós promove uma proteção natural, porque caminhar por caminhos de morte destrói a nossos relacionamentos, a nossa mente, nossos emocionais de qualquer forma. Então há uma proteção aqui que diz respeito à nossa maneira de viver, uma santificação. Uma quinta coisa que o Espírito Santo faz, ele nos dá essa autoconsciência, que eu falei que você precisava ter, porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então ele também entra como aquela palavra que diz em Hebreus, com uma espada de 2 gumes, discernindo a intenção dos corações, né? Então ele vai perceber que a presença do Espírito Santo em nós também promove um arrependimento verdadeiro, promove a gente perceber se a gente está fazendo algo errado, se a gente tem que pedir perdão. Então ele trabalha para nós essa consciência, eu estou indo bem, eu estou errado, eu estou precisando mudar. Isso faz parte do convencimento do Espírito Santo. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, essa vida espiritual, essa espiritualidade cristã, é o sentimento de consolação. Porque às vezes a gente vai viver medos, angústias, frustrações, dias difíceis, dias complicados, e pode ser que esse sofrimento nos leve mais para a vala ainda e nos deixe destruído na alma, né? Nos deixe a mente mais tacanha, emocional, mais sem freios, um mundo menor, e nos leve ao fatalismo.
Mas diz a palavra de Deus que ele é o consolador. Então nesses dias mais difíceis nós vamos encontrar alento em Deus, segurança em Deus. Ele vai nos guardar debaixo das asas deles. Ele vai nos dizer que ele é nosso Pai, que ele nos ama, que ele está conosco. Então também esse sistema de consolação que vem através da espiritualidade nos impede de viver um fatalismo e nos entregar à frustração e o desalento de qualquer forma. A gente recupera nossa esperança, recupera nosso coração, nossa alegria, nosso sentimento. A sétima coisa seria uma direção, porque também a presença do Espírito Santo em nossa vida, o desenvolvimento de uma espiritualidade cotidiana, nos faz ter o sentimento de que Deus quer que a gente faça algo, nos dá uma missão, um propósito, um chamado. A gente tem um senso de propósito, de significado de vida. E quem tem uma missão de vida começa a não se importar com coisas pequenas demais. Começa a ter uma mente mais ampliada, olhando para fora de si, olhando para o próximo, começa a ver a vida através de um propósito e de um significado. Olha só, falei 7 coisas. Vamos aqui repetir: mente, sentimentos, comunidade, preservação, autoconhecimento, consolação e direção. Agora, eu não estou falando de prática religiosa, de entrar numa religião, de frequentar a rotina da religião. Eu estou falando de você, indivíduo, que está vindo aqui querendo uma solução verdadeira, que você precisa ter uma autoconsciência, precisa querer e precisa buscar uma prática espiritual cotidiana que ao longo do tempo da sua vida não vai permitir que essa bagagem tóxica se acumule e transforme você nessa pessoa do combo. Então, se você praticar a sua fé, buscar um relacionamento com Deus diariamente, eu digo no seu quarto, na sua intimidade, esse relacionamento vai filtrar a água da sua vida e não vai deixar ela ficar sem oxigênio. Vai excluir o excesso de bagagem e vai ficar deixando lá dentro aquilo que é bom, que é agradável, que é amoroso, que é paciente, que é longânimo. Vai preencher seu coração de direções, de propósitos, de consolações. Tenha uma vida espiritual. Quanto mais tempo você desenvolver essa espiritualidade, menos bagagem e menos vida tacanha você vai ter. Quanto menos tempo de desenvolvimento de espiritualidade você tiver, mais complicado vai ser esse problema na sua vida. E eu não estou falando de frequentar culto. É importante que você entenda isso, porque só o que tem na igreja é gente de mente tacanha. Lembra que eu falei de ambientes religiosos serem ambientes assim? Porque ambiente religioso não está transformando a vida de ninguém. Agora, você precisa de uma espiritualidade que comece no seu íntimo. Aí sim, você vai poder, mesmo dentro de uma igreja, viver essa transformação. Porque igreja em si, religião em si, não está fazendo isso. É preciso que indivíduos lá dentro estejam vivendo essa espiritualidade. Aí você vai se conectar com pessoas que estejam vivendo essa espiritualidade e você vai sentir essa transformação de uma forma maior. Vamos para frente agora, né? Algumas pessoas acham que a solução possa ser pegar esse indivíduo que está com um mundo muito restrito, um mundo muito pequeno, e começar a colocar muita informação. Porque eles pensam assim, olha, esse indivíduo está achando que esses problemas são grandes ou que ela está tendo dificuldade de lidar com pequenos problemas porque a sua vida está muito restrita. Então, se ele aprender mais, se ele tiver mais conteúdo, se ele visitar mais lugares, se ele escutar mais influenciadores, coloca coisa na mente desse indivíduo, preenche aí de muita informação que ele vai ter mais referências, mais coisa lá, e aí ele vai ser mais, né, não vai ter mais essas brigaiadas toda, ele vai ser uma pessoa assim com a mente expandida, vai ser uma pessoa de mundo ampliado. Acontece que a gente está vivendo um mundo que informação não tem sido, né, o problema. A gente, na verdade, está vivendo um excesso de informação. Mesmo o indivíduo de mundo restrito, ele tem um celularzinho no bolso dele que está ali, ele acessa qualquer coisa e tem bilhões de informações chegando para ele a todo momento. Nós hoje não estamos blindados porque não conseguimos mais de vias de informação chegando na nossa mente a todo momento, a toda hora. Outro dia vi até um pedreirozinho ali que passava o dia só fazendo aqui, ó, a massa e tacando no tijolo, a massa tacando tijolo. Aí esse indivíduo ali tá sem muita informação, mais ou menos, porque tá aqui, ó, o radinho na FM tal, todo dia, ó,
comentarista, notícia, não sei o quê. Ele termina o serviço, abriu o WhatsApp, tá ali, não sei o quê, a mulher, não sei o quê. Então todo mundo, mesmo a pessoa que passa o dia sem abrir a internet, está de alguma forma ouvindo as informações. A gente está num mundo que se você não está mais isolado. Toda hora chega todo tipo de conhecimento e informação para você. A questão é, a pessoa tem um mundo pequeno a despeito de todo esse tipo de informação. Não é você botar o indivíduo para viajar mais, botar ele para conhecer lugares diferentes que vai fazer essa transformação, não. Às vezes você tem pessoas que viveram a vida toda viajando, tem um mundo pequeno, na mente tacanha, e emocional sem freios. Grandes empresas hoje, elas já entenderam que volume de informação não serve para nada. Por quê? Porque o que elas precisariam fazer, por exemplo, ela tem um site. O cliente chega lá, clicou aqui, procurou esse produto, fez isso no site. Ela sabe tudo que o cliente faz. O que ela precisa? Ela não precisa desses bilhões de informações do que o cliente faz. Ela precisa saber o cliente que chega na minha loja. Quais as principais coisas que ele busca? Como ele se relaciona com o conteúdo? O que está travando ele de conseguir fechar a compra? Qual é a facilidade que se oferecer ele compra? O que faz ele retornar e o que faz ele nunca mais voltar nessa loja? Daí você pegou milhões de informações e começou a filtrar num entendimento, numa sabedoria, num conhecimento direcionado para uma função, em algo funcional, em algo organizado, em algo que dá para você uma luz, uma iluminação, um conceito, uma forma de agir. Então, mesmo nesse bilhões de informações, os algoritmos, as empresas de TI, eles tentam reorganizar esses bilhões de informações num conhecimento útil, inteligente, que faça as coisas acontecerem de forma melhor. Então, o que eu quero dizer para você não é ter bilhões de informações na cabeça do indivíduo. É ele conseguir criar uma mentalidade que organize essas bilhões de informações num sistema que faça ele viver melhor, mais produtivo, mais coerente e mais harmônico. Não é quantidade de informação, é um discernimento criado para organizar as informações de forma que elas se tornem produtivas na minha vida. Não é quantidade, é o meu algoritmo interno, é a expansão da minha consciência, é a minha capacidade de lidar com essas milhares de informação. Não é viajar demais, mas é aproveitar de maneira consciente a viagem que eu fiz e aprender através dela. E entender como eu funciono nessa viagem, como ela me edificou e como eu posso construir minha vida para viver outras viagens como essa e voltar com a consciência melhor. Entendeu? Porque não é a quantidade, é a maneira como eu vou lidar com isso e construir a minha consciência. Diz a palavra de Deus que isso se aproxima do que nós poderíamos chamar da sabedoria de Deus. Da sabedoria que Deus nos dá para viver melhor essa vida, e essa sabedoria do alto é cheia de misericórdia, cheia de amor, cheia dos princípios de Deus. Diz a palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. De outra forma, nós poderíamos colocar que é o relacionamento com Deus, com a sua palavra, com os seus princípios, com a vida de Jesus, que traria para nós esse entendimento da sabedoria. De outra forma ainda, talvez você pudesse entender que aquele que pede sabedoria a Deus, aquele que tem uma vida de pedir a Deus ou de buscar em Deus essa sabedoria, acabaria recebendo essa mente capaz de discernir os melhores caminhos num mundo de bilhões de informações. Todo esse princípio que eu estou trabalhando com você está dizendo uma coisa: é de Deus que vem a sabedoria, é de Deus que desce o discernimento, é do Criador de todas as coisas que vem o conhecimento real e importante de todas as coisas. E quando eu começar a ter dúvidas de que caminho eu trilhar, eu olho para Jesus, que é a hermenêutica de Deus, é a interpretação, a exata expressão do Pai.
Por isso, ter uma referência em Jesus me traz a direção certa, o sentimento certo, o caminho certo que eu deveria estar tomando. Se as minhas ações e as minhas atitudes e as minhas referências forem Jesus, eu vou estar mais próximo da sabedoria, vou estar mais próximo do que Deus quer que a gente pense e da maneira que Ele quer que a gente pense. Mas há algo interessante que eu gostaria de pontuar nessa questão, que pode gerar em nós uma mente mais expansiva ou uma mente mais sábia. É o fato de que a gente, ao se aproximar de Deus, ao ter o temor a Deus, a gente vai entender que Ele é soberano, Ele é absoluto. Por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque a gente precisa entender isso para a gente começar a ter mais paz de espírito através do conhecimento. Quando a gente entende que Deus é eterno, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá, que Deus ele nunca teve começo, ele nunca vai ter fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio absoluto de todas as coisas. Ele tem um domínio da história nas mãos. Nada acontece fora do seu domínio. Ele é Senhor. Quando nós servimos a esse Deus, chega a dizer Paulo assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa outra revelação bíblica é de que esse Deus poderoso nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos recebeu como filhos. Então a gente começa a dizer o seguinte, o que isso pode fazer na minha sabedoria? Isso pode me tirar das pequenas coisas, porque agora meu referencial é o absoluto de Deus. Agora meu sentimento pensa assim, olha, eu estou conectado a um Deus que tem um domínio de todas as coisas e é grandioso e é eterno. Por que eu estou me consumindo por essas pequenas coisas? Por que eu estou tão afetado por pequenas coisinhas se meu Deus é um Deus do impossível, é o Deus grandioso, é o Deus que tem todo o controle, é o Deus eterno, é o Deus absoluto? Então está aqui meu emocional sem freios e está aqui o Deus absoluto que não muda, é o alfa e o ômega. Se eu vou colocando esse elemento dentro da minha vida, o que esse emocional sem freios vai fazer? Ele vai se equilibrando com a minha visão de um Deus absoluto. Diz a Bíblia, e diz até os especialistas, os filósofos, e todo mundo diz isso, a gente é humano, a gente sente isso, de que o ser humano tem um desejo infinito no coração. Um buraco que nunca é fechado, porque é um desejo, uma angústia eterna. E nós, aqui da nossa espiritualidade cristã, dizemos que essa ausência eterna do coração, essa angústia infinita, é a ausência de Deus. Então o emocional sem freios tem a ver com a nossa desconexão do absoluto Deus. Quanto mais desse absoluto Deus, esse temor ao Deus que a gente conhece, penetra no nosso coração, na nossa consciência, tanto mais esse absoluto vácuo, desejos e emocionais sem freios, vão se reequalizando através de um absoluto Deus, de uma grande referência. E as pequenas coisinhas, como qual filme do Netflix a gente vai escolher que causava uma briga nos namorados, pode ficar sendo uma besteira tão grande. Outra coisa que você vai aprender com o temor do Senhor é de que Ele tem a soberania e o controle sobre todas as coisas. Então, às vezes, por que me deixa tão ansioso? Por que eu fico tão preocupado com o futuro? Por que eu fico tão fatalista? Porque, de uma certa forma, me falta fé de que Deus é poderoso, que Deus age por nossa vida, de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que Ele pode agir para me salvar, e ainda que Ele não haja, há um lugar guardado, separado, que Ele tem para mim quando eu morrer, quando eu me for dessa vida. Há uma eternidade com Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Nesse sentido, é importante saber disso, porque isso gera, a gente fica menos volúvel às ansiedades, aos sentimentos que o futuro vai acontecer tudo ruim, de que não há mais futuro para mim, de que não há mais solução para mim, de que o emocional também vai se aquietar quando você entende que você nunca teve o controle de fato. Porque às vezes eu fico angustiado porque eu estou perdendo o controle.
Eu digo assim, meu Deus, eu vou ser demitido, boato, tal, não sei o quê. E agora o que vai acontecer? Eu vou perder marido, eu vou perder esposa, eu não vou ter mais dinheiro para sustentar ninguém, eu vou ser uma falência, eu vou ser uma vergonha, para que eu estou vivendo? Porque você acha que está perdendo o controle que tinha da vida. Quando a gente entende que Deus tem um controle, essas pequenas situações começam a ser assim, rapaz, mas eu nunca tive controle mesmo. Se Deus quiser que eu esteja aqui, eu vou estar. Se Ele quiser me tirar daqui, Ele vai me tirar. Se eu perder esse emprego, é porque Deus tem algo melhor para mim, Deus tem uma direção melhor. Você vai ganhando uma consciência de que você não está jogado ao léu, a um jogo de dados na sua vida, que qualquer coisa que acontecer vai te afetar. Não, existe um Deus acima de mim, esse Deus me ama, esse Deus tem um plano para mim, seus planos vão ser cumpridos. Se eu vou sair desse emprego, que seja para a glória de Deus. Se eu ficar nesse emprego, que seja para a glória de Deus. Isso é sabedoria. Esses conceitos eternos, quando trabalhado e praticado, geram esse sentimento de sabedoria eterna, que faz a gente ficar mais estável, mais seguro, consegue discernir melhor os conhecimentos da vida. Existe ainda aqueles que pensam que quando a pessoa vive uma vida muito restrita, né, muito simples, com poucas amizades, poucas referências, é isso que torna ela uma pessoa vulnerável com a mente tacanha, que associa a vida simples a uma mente simplista. E eu acho que a gente deve tomar cuidado com isso, mas ao mesmo tempo tem um certo fundamento no ponto onde você tem poucas referências, né? Quando você acontece um problema na sua vida e você tem poucas referências, pouca educação, poucas saídas, pouca inteligência de como lidar com aquilo, pode ser que aquele problema se torne algo muito grande, você fique muito angustiado. Pode ser também que você tenha conceitos muito ruins, né, socialmente falando, conceitos errados mesmo e que causam destruição na vida das pessoas, e por você ter uma vida muito simplista, aqueles conceitos ninguém nunca confrontou você nunca precisou rever aqueles conceitos e faz com que a sua vida fique mais ruim, sua mente mais tacanha. De fato, viver muito uma restrição pode causar uma mente mais perturbada, uma mente mais ruim, uma mente mais tóxica. Porque você não é confrontado a entender a vida de outras pessoas, em outros contextos, em outras referências, e você fica sempre ali pensando em 2 mais 2 é igual a 4. Entendi esse seu argumento, entendi que muita gente passa por dificuldade por não ampliar seu mundo, sei que isso acontece. Mas a gente não precisava pensar dessa forma, até porque não sei se essa forma é tão verdadeira assim. Muitos de nós já pensamos assim, já percebemos isso na sociedade ou em volta de nós. Fulano, quando era uma pessoa que não tinha dinheiro, quando era uma pessoa simples, que não tinha poder, era uma pessoa humilde. Ele andava com a gente, ele era uma pessoa legal, ele se relacionava, ele era uma pessoa gentil. Quando ele ganhou aquele cargo mais importante, quando ele conseguiu dinheiro, quando ele teve uma certa fama, quando ele teve um certo poder em sua mão, ele começou a exercer aquele poder de forma opressiva, ele começou a destratar todo mundo, ele começou a acusar e apontar o dedo para todo mundo, começou a ser uma pessoa arrogante, começou a ficar mesquinho, não era mais gentil, não andava mais com a gente. Aí você percebeu que quando essa pessoa ampliou o mundo, se tornou pior do que quando estava com o mundo simples. Então, ter um mundo pequeno, que é a realidade de grande maioria das pessoas, não é algo que vai fazer eu ser uma pessoa ruim. Porque o que eu estou questionando aqui é exatamente isso. De alguma forma, algumas pessoas acham que um mundo restrito é um mundo imbecil, é um mundo ignorante, é um mundo que só pensa coisas ruins, mas é o contrário, eu não vejo dessa forma como você está pensando. Acredito até que o mundo simples pode ser, e muitas vezes o é, fruto de muitas sabedorias propostas ao longo da história humana. Muito da sabedoria está ligado com eu quero ser menos, eu quero controlar minha cobiça, eu não preciso ter 2 celeiros, né? Como aquela pessoa na Bíblia que Jesus falava que ele construía um celeiro, aí falou, agora eu vou fazer o 2º celeiro, vou trabalhar mais, vou fazer mais, para depois me aposentar. Aí Jesus falou, rapaz, você está aí vivendo para trabalhar, vivendo para acumular, vivendo para juntar coisa. Um dia você morre, pode ser amanhã, e você não aproveitou nada que juntou. Você perdeu sua alma, perdeu sua vida para juntar dinheiro, mas não viveu a vida. Tem gente que é assim. Então a sabedoria, ela tem a ver com uma vida mais simples,
com a vida com menos confusão, com a vida, sabe, que você seleciona melhor as coisas que você vai fazer, não é aquela pessoa que diz sim para tudo, mas sabe dizer um não, sabe se colocar, sabe se posicionar. Uma vida menor pode ser fruto de uma imensa sabedoria, porque tem gente que é pior quando tem muita coisa na mão, demonstrando que já era ruim quando estava com a restrição da vida simples. Veja, se uma vida simples estava restringindo aquele cidadão de ser uma pessoa horrível quando tivesse poder com dinheiro, aquela vida simples não estava aprisionando aquele indivíduo para ser uma pessoa mesquinha e tacanha. Na verdade, ele estava salvando aquele indivíduo dele mesmo. Uma vida simples pode nos salvar de nós mesmos. Porque nós temos uma cobiça infinita e podemos causar destruições infinitas. Uma pessoa que vive restrito por uma vida simples pode estar impedindo ela de fazer o mal às outras pessoas. Por isso, uma vida simples pode ser um instrumento de salvação e não de perdição. Já parou para pensar por que às vezes Deus não te dá mais? Pode ser porque Ele sabe que se te der mais você se perde e Ele fica te limitando por uma vida simples, igual esse pessoal que às vezes disse que recebeu um dinheiro, começou a tratar todo mundo mal, fazer todo mundo mal. Agora, também é verdade que viver restrito por uma vida simples para não ser uma pessoa pior não é um cenário que a gente imagine bom, não é agradável, não é uma coisa que esteja gerando nenhum tipo de transformação. O certo mesmo seria a gente poder ter uma vida maior e escolher por opção consciente ter uma vida mais restrita. Por quê? Porque as escolhas serão nossas. As escolhas serão baseadas na sabedoria que nós desenvolvemos. Uma coisa é eu não ter dinheiro porque tenho uma vida restrita e não posso comprar o supermercado que eu quero. Outra coisa é, não vou comprar esse imenso número de porcarias no supermercado porque isso não acrescenta a minha saúde, vou restringir minha alimentação a coisas que contribuem para a minha vida e você toma uma decisão consciente de restringir a sua vida para que você seja mais sábio. Uma coisa é, não tenho dinheiro, não vou comprar tudo. Isso não é sabedoria, isso é só restrição. Outra coisa é, escolhi não comprar tudo por causa da consciência que eu obtive. Então, a vida simples, por meio da sabedoria, da escolha consciente, gera uma vida até mais madura, melhor e mais consciente e transformadora, harmônica, que vive em harmonia com os outros. Uma vida simples, feita apenas por causa que é restrito pela própria vida, pelo mundo, pelos opressores, seja o que seja for que ela é restrita, ela pode até santificar um pouco o indivíduo, impedindo que ele tome grandes destruições pelo seu coração cobiçoso. Mas ela também não está gerando as transformações necessárias que podem vir através da sabedoria da escolha. Existia uma máxima que dizia assim: manso mesmo é aquele que pode fazer a agressão, mas escolhe não fazer. Porque aquela pessoa que não pode agredir ninguém, ela passa por mansa. Mas aquela pessoa que pode agredir e escolhe não agredir, esse se tornou o cidadão que tem a virtude da mansidão. Então, eu, quando posso ter muitas coisas e botar minha cobiça e minha ambição ligada no 100 e escolho não fazê-la, esse cidadão se tornou aquele sábio, aquele que vive a vida simples com entendimento e com consciência. Então qual seria um caminho para nós? Seria você, no meio das confusões da sua vida, todo mundo pedindo um pedaço seu, todo mundo querendo alguma coisa sua, você fazendo projeto A, projeto B, projeto C, dando seu entendimento para a igreja, dando seu entendimento para os seus amigos, seu tempo, seu precioso tempo, sua vida, sua energia para todo mundo, tudo acontecendo, sua vida complexa, você viajando para lá, nem consegue ver o filho, ver o marido, e aquela confusão grande de coisa, você gerenciando tudo, todo mundo em cima de você. Isso é uma vida cheia de coisa, né? Não é uma vida simples. Mas se você tem essa vida assim, e se isso chegou até você, faça uma escolha consciente pela simplicidade. E você vai reduzir seu mundo a um mundo menor, mas com muito mais significativo. Então vai ser necessário você começar a fazer escolhas. E começar a escolher aquilo que é o principal, aquilo que é o melhor para a sua vida. Geralmente, existe uma pequena parte do nosso coração, da nossa vida, das nossas escolhas, que representam aquilo que é mais significativo. Geralmente é 20%, 30% do que você está fazendo. E existe 60% de coisas, 70% de coisas que você faz que você poderia deixar de lado. Então você tem que tomar uma decisão.
o que é mais importante na minha vida e o que é supérfluo, o que é que está inchando, o que é que está deixando minha vida cansativa, morosa, que está me deixando sem energia, cansado, dizendo que eu não aguento mais. Para você desenvolver essa sabedoria de ter um mundo menor, mas um mundo menor com consciência. Sabe, uma coisa que você vai precisar é coragem. Porque na hora que você tem duas coisas que para você é importante, mas você tem que priorizar uma para deixar a outra de lado, você vai precisar perder essa para ganhar essa. E essa decisão precisa de coragem para perder. E é porque muita gente não desenvolve essa coragem que acontece de elas vão deixando, empurrando com a barriga mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e vão tentando levar toda a bagagem acumulada da vida junto. Aquela bagagem que às vezes gera um ambiente tóxico que faz você ficar com a mente ruim ao longo do tempo. A pessoa vai carregando tudo que consegue porque não sabe ter a coragem de decidir deixar para ganhar, perder para ganhar. Essa pessoa, ela está esperando que a vida decida por ela. Só que quando a vida decidir por você, pode ser que você já esteja todo quebrado e que você chegue a perder os dois em vez de manter um para perder outro, e talvez a vida escolha aquilo que você não queria. Geralmente você vai perder aquilo que você queria para ficar com aquilo que não te larga de jeito nenhum, que é o que você não quer. A escolha consciente envolve coragem, envolve você dizer: eu estou escolhendo preservar a minha vida, preservar a minha missão, preservar aquilo que é mais significativo que Deus colocou na minha mão. Essa escolha vai fazer a podagem da árvore. Você tem uma árvore, a seiva está indo para todos os galhos e a árvore está morrendo. Você tem que chegar nessa árvore e cortar uns galhinhos que estão roubando a seiva da árvore. Quando você corta esses galhos, a árvore fica mais enxuta, menorzinha, só alguns troncos principais, mas não dá muito tempo, ela já começa a florir, já começa a crescer, já começa a dar fruto. Faça uma podagem consciente, a sua vida vai ficar mais simples, mas muito mais produtiva, muito mais madura espiritualmente, e você vai perceber que menos é mais. Entendendo essa palavra, que eu estou fazendo aqui um contraste entre a ideia de que ter uma vida reduzida é que gera uma mentalidade restrita, ruim e complicada. Eu tratei isso mostrando que, às vezes, a vida simples está impedindo uma pessoa de ter uma vida cobiçosa e destruidora, porque a simplicidade serve também de contenção. Por isso, não é porque a simplicidade está ali que ela está gerando mal, às vezes está gerando bem. O importante seria a gente ter escolhas que façam nossa vida ser simples, mas escolhas conscientes, cheias de sabedoria, para que o essencial permaneça e a gente frutifique mais. Porque, na verdade, na realidade, carregar um peso enorme, ninguém aguenta por muito tempo. E, meu amigo, se você está carregando um peso enorme nas costas, você vai começar a parar de funcionar, você vai começar a sofrer emocionalmente, você não vai aguentar a pressão emocional, vai começar a tomar remédio atrás de remédio, insônia atrás de insônia, um dia você papoca, um dia você explode e vem o ressentimento, vem a raiva, vem a frustração e vem tudo junto, transformando você na pessoa do combo. Calma! Faça escolhas conscientes. 20 a 30% da sua vida é aquilo que é essencial. Tem 60% que você pode jogar fora. Vai escolhendo, vai criando discernimento. E você vai frutificar muito mais. Agora que eu falei sobre os conceitos eternos que nós devemos buscar através da sabedoria, do conhecimento de Deus, do temor a Deus, nós vamos relembrar que a gente falou muito sobre os perturbadores da maturidade, os perturbadores da fé, os perturbadores da alma. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui se relacionando com Deus eterno, com a sabedoria eterna, com conceitos eternos, construindo a nossa maturidade de vida, e vem esses perturbadores da picuinha, nos fazem chafurdar da lama daquilo que é irrelevante, nos prendem nas suas prisões intelectuais, de lógicas, e daqui a pouco a gente está vivendo um evangelho feio, tacanho, religioso, que deixa todo mundo do jeito que sempre foi e gera esse pessoal meio raivoso, meio tacanho, de picuinhas, de mentalidade baixa, de mundo pequeno, que a gente estava conversando na primeira parte dessa palavra. A gente precisa, então, evitar que esses perturbadores destruam a nossa alma, destruam a nossa construção da maturidade e da sabedoria e destruam a nossa espiritualidade. A gente aqui precisa se blindar contra isso.
E talvez você diga que uma solução simples, que você tenha já praticado muitas vezes na sua vida, seria se afastar dessas pessoas, se afastar essas pessoas que dizem que têm conhecimento da fé, se isolar um pouco, porque quando a gente fecha essas portas, se isola um pouco, fica mais no seu canto, a gente fica mais blindado desses discursos, dessas ideias. Então vamos afastar de igreja, vamos afastar disso, vamos afastar de ensinos, vamos afastar de professores, vamos afastar de influenciadores da internet, vamos afastar de todo mundo. Quando eu me afasto, quanto mais eu me afasto, melhor eu fico na minha maturidade. Eu não acredito dessa forma, principalmente se você prestou atenção no que a gente está conversando até aqui, é exatamente o isolamento que fez o meu mundo ficar pequeno. E no meu mundo pequeno, a formação da mente tacanha é algo que acaba acontecendo, emocional sem freios também, a vida vulnerável. Já falei para vocês que é o relacionamento, a rede de apoio, que nos salva nos momentos de sofrimento, que nos faz transformar nossa mentalidade para uma mentalidade melhor. E é por isso também que a própria Bíblia coloca que a gente vai ter pastores, mestres, uns aos outros, porque é importante conexões. Então, a ideia de me isolar para o individualismo, para evitar que as pessoas perturbem minha alma, ela pode funcionar porque no primeiro momento você acha que fica mais feliz sem essa perturbação da vida. Mas com longo prazo, com médio prazo, você percebe que esse isolamento foi destruir mais sua vida do que lhe ajudar. E você fica muito mais vulnerável. Então, a questão não é ficar sem pessoas, mas filtrar as pessoas de modo que você possa combater os perturbadores e aproximar de você os colaboradores. A gente está aqui procurando os colaboradores, os apoiadores e tentando afastar os perturbadores da alma. Para isso, eu tenho para você 3 sugestões de filtragem, né? Nós vamos usar três algoritmos de filtragem para você conseguir identificar o perturbador e tomar atitudes de afastar esse perturbador da sua vida. Vamos para o primeiro? Vamos ler Mateus 7, no verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Identifique se o indivíduo tem lastro para estar dando aquele conselho para você, se ele tem uma bagagem que respalda aquele conselho. Se não, filtra esse indivíduo e bota ele de canto, né? Não escute muito o que ele está dizendo. Porque, olha, dar opinião, dizer o que os outros devem fazer, dizer palavras de ordem, todo mundo pode fazer isso, todo mundo fala, todo mundo diz. É fácil falar, é fácil ficar dizendo o que os outros têm que fazer. Agora, demonstrar por obras, demonstrar por frutos, demonstrar pela sua vida que você tem autoridade para falar aquilo, tem respaldo para falar aquilo, a sua vida é reflexo do que você fala, aí você vai precisar de um chão muito maior, de uma estrada muito maior. E quem consegue construir esses frutos tem, de uma certa forma, um pouquinho de como trilhar aquele caminho para chegar lá. Essas pessoas devem ser mais ouvidas do que aquela que só tem palavreado. O falso profeta não constrói nada. O falso profeta não tem uma vida de acertos. O falso profeta sempre está se levantando, caindo, se levantando, caindo. Ele não tem histórias profundas, ele não tem, sabe, referenciais profundos. Então você pega ele no pulo do gato, as obras dele. Mas seria interessante você adicionar uma outra camada disso aqui. Primeira camada que você deveria também pensar era: tem que ser feita essas obras segundo a vontade de Deus, né? Não é qualquer obra que a pessoa tem que ter. Se a pessoa tem lastro, mas lastro segundo os princípios de Deus, tá certo? Isso aqui é uma coisa que só pontuei para a gente não deixar passar. Mas uma coisa que você deve perguntar, e que muita gente não pergunta, é o seguinte: esse indivíduo aí construiu uma grande obra, beleza, é um fruto que ele tem. Aí você pergunta assim: mas ele é feliz? Ele tem uma paz no coração? Ele é uma pessoa de emocional legal? Sabe por que tem gente que é um excelente músico? Perguntar, ele tem um currículo musical maravilhoso. Tem umas obras ali, não tem? Tem uns frutos ali.
É uma pessoa horrível de coração, a vida toda acabada, péssimo. Mas você tá lá dando o seu coração para aquela pessoa, escutando todo o conselho de vida daquela pessoa só porque ele tem uma carreira musical de sucesso. Não, meu amigo, peraí. Você tem que buscar a coisa mais profunda do que só fruto de coisa física, de que o cara alcançou, o cara construiu a igreja X. Tem muito religioso que tá cheio de livro escrito, mas tem uma vida péssima, uma vida triste. Você não consegue se inspirar naquela vida porque você seria uma pessoa pior. Então não olhe só fruto como um objeto que a pessoa alcançou, como um livro que ela lançou, como uma igreja que ela construiu, como o dinheiro que ela conseguiu. Olhe se aquela vida te inspira, se aquela família que a pessoa tem respeita ela, se ela é uma pessoa que transmite em você paz. Também isso é uma coisa interessante. Se você se relacionar com alguém e essa pessoa lhe der conselhos, isso vai provocar algo em você. Então, isso para você pode ser um fruto. Então pergunte, eu comecei a ouvir fulano e comecei a ter o coração mais pacificado. Logo, o fruto que o fulano causou na minha vida foi um coração pacificado. Logo, é um fruto bom, não foi? Foi, então vale a pena ouvir fulano. Comecei a ouvir fulano, eu era uma pessoa que não tinha propósito na vida. Mas depois de ouvir ele, comecei a ter um sentimento de significado, de propósito, de visão, de missão. Me senti melhor. O fruto de ouvir fulano em mim foi ser melhor. É um fruto bom? É, escute fulano. Comecei a ouvir fulano. Sinto que eu estou numa grande conspiração mundial. Mas estou cheio de medo, não consigo sair de casa, tenho raiva de todo mundo, sabe? Tá tudo ruim, fiquei pior a cada dia que escuto fulano. Mas parece que ele entende Bíblia, porque ele fala de um jeito da Bíblia, ele fala de um jeito assim... Sei lá, eu não tô achando que ele tá certo, mas eu fico tão ruim ao ouvir ele. Aí você começa a perceber, o fruto que essa pessoa causa em mim é ruim. Por isso, também observe se os frutos do trabalho daquela pessoa na sua vida são frutos bons ou frutos ruins. Porque não pode, de uma mangueira, sair caju. Se ele tá falando algo lá que causa sentimentos horríveis em você, não é o espírito que está trabalhando através da vida dele. É uma maneira de você filtrar os perturbadores da fé. Segundo texto, para a gente trabalhar mais sobre essa questão da filtragem. Presta atenção. João 10, no verso 10 a 14. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A gente conhece esse sentimento. Em algum ponto da nossa vida, todo mundo já foi meio que sugado ou explorado por alguém que se relacionava conosco só para tirar alguma coisa, né? A gente já se sentiu explorado, consumido, esgotado pela presença de alguém na nossa vida. Essa pessoa, ela tem um argumento, uma lábia tão lapidada que a gente... Sabe, a gente fica engodado naquela rede que a pessoa lançou e a gente acha que não tem nenhuma outra possibilidade a não ser dar os nossos recursos, dar a nossa atenção, dar nosso dinheiro, dar a nossa vida para esse cidadão. Só que esse cidadão é o assalariado, é aquele que quando acontecer qualquer coisa que pese para o lado dele, ele vai fugir e não vai entregar o que prometeu para a gente, não vai manter as relações que criaram com a gente firmes e vão deixar tudo para lá. Então a gente percebe, o cara era um interesseiro, o cara estava se envolvendo conosco, estava tentando nos ajudar para no fundo nos engabelar de alguma forma e retirar recurso da gente. Quem gosta, quem faz isso por demais é o mundo online. O mundo online, ele se organizou para prender a sua atenção com aquilo que há de mais perverso, acionando nossos sentimentos mais primais, mais grosseiros para manter nossa atenção. Todo mundo sabe, quando
algo acontece, como uma carniça aparece ali no meio da rua, os influenciadores, as pessoas da internet vão pegar aquele assunto, vão consumir, vão dizer que é um absurdo, vão tentar te acionar o medo, a raiva, a indignação, vão te deixar perturbado até conseguir tirar o último fio de atenção e dinheiro que ele puder retirar de você, porque esse mundo online, ele ganha recurso com a sua atenção. Quanto mais ele prender sua atenção na rede dele, tanto mais dinheiro ele consegue. E para isso ele vai fazer o que for preciso, seja acionar seu medo, a sua ambição, a sua cobiça, a sua chateação, a sua frustração. E quanto mais frustrado, quanto mais indignado você ficar, mais clique você dá para ele. Então, não se engane. Isso aí é coisa de perturbador, coisa de assalariado. Ele vai ficar em cima de você, retirando tudo que ele pode, depois vai deixar você assustado, frustrado, chateado, emocional abalado. Por quê? Porque ele não se importa com você, ele só quer sua atenção. O relacionamento que Jesus sempre teve conosco, ou propôs a ter conosco, parte do princípio que ele se dá por nós, ele morreu por nós. Já começamos recebendo algo impagável. Quem primeiro deu a ele para depois o receber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. O relacionamento com Deus sempre começa com ele nos dando a vida, ele nos criando, ele permanecendo, a gente respirando, nos dando os bênçãos, nos dando a salvação, nos dando a graça. Quer dizer, a gente sempre está numa situação inferior e devedora no relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus não é um relacionamento interesseiro. É um relacionamento de se dar, de graça. E essa é uma característica das pessoas que se relacionam, que têm o Espírito Santo no coração e que não são esses perturbadores da fé. Eles se aproximam de nós, não para conseguir mais uma oferta, não para conseguir retirar mais alguma coisa, mas para realmente eles estão interessados em nos ajudar e a colaborar com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa história. Por isso, quanto mais você se relacionar com Deus, desenvolver essa espiritualidade que limpa as suas questões, sua bagagem tóxica da cabeça, mais você vai começar a identificar qual é a voz do bom pastor, qual é a voz de Jesus, qual é aquela voz que está interessada em nos ajudar, colaborar conosco, e quais são aquelas que estão mais querendo sugar, perturbar a nossa alma. Quanto mais você desenvolver esse relacionamento, mais você vai criar esse filtro do discernimento e vai perceber quem são as reais pessoas que estão junto com você nessa luta. Quem são aquelas pessoas que refletem o caráter de Cristo. É bem verdade que você possa me dizer que esse comportamento interesseiro, ele está tão arraigado no meio da nossa sociedade que hoje se tornou muito difícil perceber isso. Grandes igrejas evangélicas estão agindo como se fossem interesseiras. Grandes pastores estão agindo como se fossem gurus financeiros querendo dinheiro. Todo mundo parece que está tentando arrancar um pedaço de nós na internet. Não sei quantos cristãos fazem vídeos acionando nossos medos, nossas perturbações. Aliás, isso ficou algo tão comum, mas tão comum, que está difícil a gente perceber uma pessoa fazendo algo de bom. Eu consigo ver todo mundo interesseiro, mas fica difícil ver algo de bom. A procura dessa voz está sendo cada dia mais complicada. Eu digo para você, é verdade, a normalização desse comportamento, principalmente vindo através desse mundo online massivo que está disputando centímetro a centímetro a sua atenção, prejudicou todo o processo, porque agora todo mundo, para conseguir até ser ouvido, está usando as mesmas táticas dos assalariados. Mas eu digo que, pelo menos, o fato de você estar atento a isso, o fato de você estar me perguntando e questionando isso, de estar atento aos gurus, aos pastores interesseiros, à deturpação evangélica, aos pessoal da internet que fica acionando o seu medo, a sua perturbação, só o fato de você estar atento a isso já me mostra que você está desenvolvendo esse filtro. Já está percebendo as vozes que não são a voz daquele que se dá por nós, das vozes dos interesseiros, daquela que é a voz real que você deve escutar. A sua percepção e o seu discernimento já está me mostrando que você está criando esse filtro. Agora, é bem verdade que nessa sociedade que nós vivemos hoje, não tem como fugir de ouvir um assunto perturbador, de ouvir um influenciador ali que no meio da conversa dele falou uma besteira e deixou a gente perturbado. A coisa está assim,
Você abre uma página de internet, você sai com alguma crise, você sai com alguma coisa. É bem verdade que a gente não consegue fugir dessa questão no mundo. De alguma forma, nós vamos ouvir algum perturbador tentando perturbar nossa alma. Existe uma frase atribuída a Martim Lutero que eu queria repetir com vocês, que eu acho que ela pode dar um tom para a gente. Diz assim, ó: não podemos impedir, essa é bem conhecida, que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Eu não sei se essa frase é realmente Lutero, mas eu vi na internet como se fosse. Eu vou botar aqui. Presta atenção. A gente não pode impedir de ouvir uma notícia difícil, de ouvir um influenciador falando uma besteira, de um pastor agir de uma forma complicada. A gente vai acabar ouvindo esse assunto, até se assustando, até ficando medroso com outro assunto, eu entendo. Mas existe uma diferença entre ouvir um assunto perturbador aqui e acolá, porque você se deparou com ele, e ficar viciado e noiado e preso numa rede montada por um assalariado que está tentando ser mercenário sobre você e sugar todo o seu recurso. Existe então essa diferença de eu me assustei com alguma coisa me afetou, eu achei aquilo um absurdo e vou buscar saber desse absurdo todo dia, toda hora e vou botar para dentro esse lixo de tal forma que eu fique assustado e fique em estado de alerta constante. Uma coisa você vê um assunto sobre o assalto que aconteceu na sua cidade, naquele canal de televisão que fala sobre bandidagem. Outra coisa é você ficar ligando todo dia e querendo saber e ficando com medo e buscando notícia e compartilhando notícia de assalto e negócio do assalto, é a violência na sua cabeça. Então, vamos viver como pessoas normais. Vamos se deparar com uma situação ou outra, mas não vamos permitir a noia, o vício, a prisão do assalariado na nossa vida. Assim que puder, assim que você conseguir, procure aqueles que contribuem, os colaboradores e se afaste dos perturbadores. Vamos mais um? Para a gente poder completar o nosso filtro de perturbadores? 1 Coríntios 4, no verso 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como aos meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 1, diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Vocês não são o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são um selo do meu apostolado no Senhor. Na carta de Coríntios, muitas vezes, o apóstolo Paulo é questionado em sua autoridade, é questionado nos seus argumentos, ele é colocado contra a parede. Paulo sabe que, mesmo falando verdades eternas, elas têm um peso maior, ou elas só têm um peso quando quem fala tem autoridade para falar, para expô-la, para proclamá-la. Porque tão importante quanto o que se diz é quem diz. Às vezes você pode pegar aquele meninozinho na igreja, botar ele para falar no púlpito umas verdades exortativas, e metade da igreja, ou quase 100% da igreja, sair sem ouvir uma frase do que ele está dizendo. E ele vai falar versos e versos e versos e versos bíblicos e o povo vai estar assim. Aí você pega alguém que tem uma autoridade construída, forjada naquele público, aí ele vai falar uma frase e o povo já se constrange, o povo já quebrando o coração. Por quê? Porque tão importante quanto a verdade que se diz é quem está dizendo. Por quê? Porque a pessoa e o relacionamento dela com o próximo é que gera essa autoridade que faz com que a palavra tenha peso 3, peso 4. Nesse caso, Paulo está lembrando a eles de que, embora outras pessoas pudessem questionar quem ele era, aquele público era fruto do trabalho direto dele. Ele foi lá, ele evangelizou, ele criou a igreja, ele construiu a igreja. Ele diz, olha, ainda que para outras pessoas eu não tenha autoridade para falar essas verdades, para vocês eu tenho. Por quê? Porque eu gerei vocês, eu tenho uma história com vocês, eu criei essa comunidade junto com vocês.
Embora vocês tenham muitos, né, como é que se diz aqui naquela partezinha? Embora vocês possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Então ele está invocando uma autoridade relacional. Por isso que uma exortação às vezes precisa de alguém que tem intimidade com você, alguém que andou nessa história com você por muito tempo. Como é que você filtra perturbadores de colaboradores? Pela história que você tem com a pessoa. Você às vezes tem 20 anos com uma pessoa, você não precisa mais ficar questionando ela, duvidando daquela pessoa. Você já viu a caminhada dela, ela já te ajudou por tantas vezes, já fez parte da sua história, então você já sabe, ali é um colaborador. Não precisa ficar duvidando, porque ele me provou ao longo da história que ele é uma pessoa importante para mim. Quanto mais relacionamento você tiver para alguém, tanto mais essa pessoa será mais um colaborador do que um perturbador. E para você ter relacionamentos longos, que gerem filhos na fé e relacionamentos assim importantes, é preciso que você se dedique a alguém por muitos e muitos anos. Também a autoridade vem desse relacionamento construído. É preciso que você tenha uma autoconsciência. 2. É preciso que você tenha vontade de mudar. 2 milagres que precisam acontecer em você. Você precisa desenvolver 3. Então, você precisa desenvolver uma espiritualidade cotidiana que vai limpar as sujeiras e as bagagens que você acumula durante a sua vida para não deixar você chegar naquele ponto de vulnerabilidade e de mente tacanha. 4. Não é expandir sua consciência com milhões de informações, mas é criar uma sabedoria capaz de discernir a melhor forma de viver, uma sabedoria em Deus baseado no temor a Deus. E, finalmente, nesse último ponto, você tem que se blindar ou filtrar ou, se distanciar de alguns perturbadores da fé e aproximar de você colaboradores, aprendendo a discernir como eles são, como é que eles agem, qual é o tipo de relacionamento que eu posso identificar que está sendo produtivo e qual é aquele relacionamento que está sendo perturbador da minha alma e da minha fé. Mas foi bom, não foi não? Se você ficou até aqui, eu quero dizer assim que eu agradeço muito a sua atenção, a sua presença. Que Deus abençoe você profundamente e cause as transformações que você precisa em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui, e se você quiser me abençoar com uma oferta, você pode fazer isso através do pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. E não esqueça de fazer aquilo que nós fazemos sempre aqui no YouTube. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e queria lembrar para vocês que a gente tem o nosso canal de cortes, que você pode ir lá pegar corte selecionado das mensagens, né? Você pode, aqui tem o link na descrição, você pode aí procurar por ele. E também que nós estamos colocando, né, partes desse áudio em podcasts, né, no Spotify. Se você for no Deezer ou no Spotify, você pode procurar lá ou então no Google Podcast, procura lá por Felipe Seabra, você vai encontrar os podcasts, que são, na verdade, esses cortes do canal de corte. Bacana, gente. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.